Olá, gente. Meu nome é Neide e faço parte da Liga Acadêmica de Segurança do Paciente. Hoje eu vim trazer para vocês um tema bastante importante chamado Segurança do Paciente e Uso de Medicamentos Potencialmente Perigosos. E o que são esses medicamentos potencialmente perigosos? Eles também são conhecidos como medicamentos de alta vigilância e possuem o maior risco de causar danos significativos ao paciente. E apesar de erros com essa classe não acontecerem com tanta frequência, quando eles acontecem, as suas consequências tendem a ser mais graves. Então, para isso, a gente precisa de estratégias, né, que possam mitigar erros com essa classe ou até mesmo prevenir que erros aconteçam. Vale lembrar que a nossa terceira meta de segurança do paciente fala sobre medicamentos, especificamente sobre a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. Ou seja, então a gente vai utilizar essa terceira meta também com os medicamentos potencialmente perigosos. Eles estão nessa classe. É, Continuando, a gente utiliza três princípios básicos para criar estratégias, né? A primeira é reduzir a possibilidade de ocorrência de erros. A segunda é tornar esses erros visíveis. E a terceira é minimizar as consequências desses erros. Utilizando esses três princípios, recomendações, né, foram feitas para a prevenção de erros de medicamentos, envolvendo principalmente essa classe, né, que são os medicamentos potencialmente perigosos. A primeira é implantar barreiras que reduzam, dificultem ou eliminem a possibilidade de ocorrência de erros. A segunda é adotar protocolos, elaborando documentos claros e detalhados para a utilização de medicamentos potencialmente perigosos. A terceira é monitorar o desempenho das estratégias de prevenção, né, de erros. A quarta é usar procedimentos de dupla checagem dos medicamentos de entrega. E a quinta é fornecer e melhorar o acesso à informação por profissionais de saúde e pacientes. Então, essas são algumas recomendações que eu peguei para a gente poder, né, estar destrinchando um pouco sobre elas. Falando um pouco sobre a primeira, é importante a gente assegurar a identificação correta de seringas, utilizando etiquetas contendo o nome do paciente, nome da solução, concentração e via de administração. A outra maneira também é assegurar a identificação diferenciada desses medicamentos nas etapas de armazenamento, dispensação, preparo e administração, é, armazenando em local distante e diferenciado daqueles com embalagens semelhantes. A segunda, né, a gente pode, né, a instituição, criar protocolos que apresentem múltiplas barreiras para erros ao longo do sistema de utilização de medicamentos. Também podem padronizar medicamentos e doses que devem ser utilizados, que são mais utilizados na instituição mesmo, como forma realmente de memorizar, né, e permitir a execução segura de procedimentos. A terceira é monitorar, né, esse desempenho das estratégias. Não adianta a gente apenas colocar as estratégias em práticas, a gente tem que ver se essas estratégias realmente estão funcionando. Então, a gente tem que analisar os resultados das estratégias de prevenção por meio de dados objetivos, até mesmo utilizando aqueles protocolos citados anteriormente, com o uso de indicadores medidos ao longo do sistema de utilização de medicamentos. E a gente também pode identificar pontos críticos desse sistema e direcionar para eles os programas de prevenção e os indicadores a serem utilizados. O quarto, a gente pode, né, utilizar nesse uso de procedimentos de dupla checagem, identificar processos de maior risco em empregar a dupla checagem independente, na qual um profissional realiza a checagem paralelamente ao trabalho realizado por outro. Ou seja, por exemplo, quando o profissional vai pegar um medicamento na farmácia, o próprio farmacêutico pode estar fazendo essa identificação, né? E posteriormente, o profissional que foi pegar esse medicamento também pode estar fazendo essa identificação. Eu coloquei uma observação aqui sobre a tripla checagem. Muitas instituições utilizam a tripla checagem na hora de administrar um medicamento. Então, quando o profissional vai administrar o medicamento, ele pode fazer essa tripla checagem também com outro profissional para realmente ter a certeza
de que aquele medicamento é para aquele paciente. Por fim, fornecendo, né, e melhorar o acesso, também como estratégia, podem ampliar os treinamentos dos profissionais de saúde envolvidos no sistema de utilização de medicamentos. Também pode divulgar listas de medicamentos potencialmente perigosos disponíveis na instituição, informar o paciente, ao familiar ou ao cuidador de forma impressa e verbal, utilizando uma linguagem realmente clara e acessível, o esquema terapêutico e procedimentos prescritos para que ele fique alerta e até mesmo ajude a evitar possíveis erros. Eu trouxe também para vocês, né, utilizando essa referência do ISMP, que é muito importante, eles trazem alguns boletins, né, atualizando sempre sobre medicamentos potencialmente perigosos e trazendo também outras questões que vocês podem estar até acessando. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente aí no nosso Instagram e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Até mais.